Uma outra questão é sobre a questão de capacitação e treinamento, porque nas avaliações de desempenho há perguntas sobre capacitação, se o servidor recebeu treinamento, se ele foi capacitado. E eu gostaria de saber o que a ProRH faz com esses dados, né? E se há, por exemplo, algum projeto para estabelecer políticas que sejam permanentes para capacitar os servidores. Porque eu, por exemplo, eu trabalho com uma técnica que é muito específica. Então, a gente, às vezes, não recebe um treinamento. A gente aprende com um colega ou um colega de outra unidade, mas quando a gente conversa também com outros servidores que fazem funções que são comuns a todas as unidades, por exemplo, funções administrativas de secretaria, sessão de pessoal, acho que um pouco menos, a gente percebe que essas pessoas elas aprendem o serviço com o servidor anterior, se ele tiver tido contato com esse servidor, ou no dia a dia. O problema desse treinamento informal é que, às vezes, a pessoa vai cometendo erros ao longo do tempo e nem sabe que está fazendo um procedimento errado, porque ela vai pegando o dia a dia, vai tentando exercer aquelas funções e, com o tempo, ela vai corrigindo algumas coisas. Mas isso é um prejuízo para a universidade e para quem tem acesso aos serviços, porque não consegue criar uma política, né, de padronização de procedimentos, né, e, às vezes, o servidor ele chega a ser até constrangido por um usuário que fala assim, puxa, mas você não sabe fazer isso, você não sabe o que você está fazendo, mas, às vezes, aquele servidor não recebeu uma capacitação para isso. E, infelizmente, alguns docentes e até mesmo colegas, eles acham que dar uma capacitação é como se fosse dar como é que eu falo? Fazer um favor para o servidor. Isso deveria ser uma política da universidade, receber o funcionário e dar capacitação para ele exercer as funções. Como que você chama mesmo? Mirra. Tá, Mirra, vou começar a responder pela última pergunta. Gente, a universidade, nos próximos 5 anos, ela vai ter a substituição praticamente de quase 50% do seu quadro. Ok? Então, o que você está falando é extremamente importante, nós temos clareza desse problema, né, e sabemos que temos que intervir nisso. É por isso, para você ter ideia, nós tivemos uma entrada de cerca de 700 servidores nesses últimos 3 anos e 400 docentes. Então, assim, de saída, estou falando de reposição de aposentadoria, óbito, demissão, tá? Não estou falando aqui de professor substituto também, não. Estou falando só de saídas por demissão, exoneração ou óbito. Então, isso quer dizer que a gente realmente está tendo uma entrada muito grande, significativa, e substituição muito rápida da mão de obra dentro da universidade, e nós não fizemos o dever de casa, que foi construir a memória institucional. Quando eu falo construir a memória institucional, eu estou falando a construção de normas e rotinas estabelecidas nos ambientes de trabalho. Não estou dizendo que todo lugar não tem, estou dizendo que uma grande maioria não tem. E o que está acontecendo é que as pessoas estão indo embora com isso dentro da cabeça, né? E tem algumas pessoas que vão embora também dentro da cabeça pensando que não vão ensinar isso para ninguém, porque ninguém ensinou para ela, não tem que ensinar para ninguém. Então, nós temos 2 problemas. Então, nesse aspecto, a ProRH iniciou, e a gente pode não ter acompanhado no efetivo, mas nós iniciamos na Semana do Servidor, as oficinas da Semana do Servidor, elas já estão acontecendo, estão se encerrando, com aquelas áreas que nós chamamos estratégicas nas unidades acadêmicas. Então, essas oficinas, o que são elas? Na verdade, nós estamos ouvindo o trabalhador em relação a quais são as atividades específicas que eles desenvolvem no local de trabalho. Estamos ouvindo desse trabalhador quais atividades que eles consideram que não deveriam ser feitas ali, quem deveria fazer, e quais deveriam ser feitas que não estão sendo feitas. Estamos ouvindo deles qual que são as habilidades e, efetivamente, as exigências que nós deveríamos ter de competência para o servidor que vai fazer aquele trabalho, e as capacitações que eles entendem que seriam necessárias serem realizadas para alguém estar naquele lugar.
Por que a gente optou em fazer isso? Porque nós temos feito ao longo dos anos um monte de cadastro de capacitação a partir da visão do chefe, a partir da visão de quem acha que precisa. Mas nós chegamos à conclusão que nós temos que ouvir quem está fazendo, que ainda está dentro da universidade, obviamente, porque tem muitos que nem foi possível ouvir, porque já saíram, para a gente construir aquilo que a gente chama de ambiente organizacional. Por quê? Porque o cargo de assistente administrativo é o mais típico, então eu vou falar dele. Ele ocupa a maior parte dos ambientes organizacionais da universidade. E quando eu loto um servidor num ambiente desse, nem eu que sou pró-reitora sei o que ele vai fazer, porque nós não temos isso mapeado. Então, é difícil eu falar para alguém o que ele vai fazer, se nem eu sei o que é feito naquele lugar. Você citou, por exemplo, um dos lugares muito difíceis, que é laboratório. Nós temos uma oficina na área de laboratório. Eu não sei o que de fato o Teclaboratório está fazendo um laboratório de ensino. Eu sei que ele está lá ajudando o ensino, mas o que ele faz no dia a dia não está escrito em lugar nenhum. Então, nós estamos construindo primeiro as unidades acadêmicas, porque cerca de 70% dos trabalhadores estão locados nesse ambiente, e esperamos, no início do próximo ano, fazer para as unidades, para a unidade central e para os órgãos, que é um outro lugar, é um outro olhar que nós temos que fazer. Isso por quê? Porque nós só vamos estar fazendo planejamento efetivo de capacitação quando a gente souber o que as pessoas fazem. Porque, caso contrário, eu estou oferecendo um padrão de capacitação em cima de alguém que acha alguma coisa, mas não aquilo que efetivamente eu conheço. Então, nós não conhecemos a universidade, estamos desenvolvendo conhecimento dela a partir do trabalho. E, obviamente, que nós vamos validar isso também no olhar do gestor, porque o trabalho não tem só um braço, né? Você tem o braço de quem faz, mas tem o braço de quem também gerencia. E nós vamos ter que olhar isso do ponto de vista do ensino, da pesquisa e extensão. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, porque nós identificamos também outro problema. Quando você me pede para sair para uma capacitação, se eu não sei o que é feito no seu setor, eu não sei se aquilo é diretamente ou indiretamente ligado ao seu cargo. E a maioria das vezes, eu vou ter que analisar o que está descrito no plano de carreira. O que está descrito no plano de carreira é muito sintetizado. E a maioria das vezes não está relacionada ao que você pode estar fazendo. Então, muitas vezes, quando eu vou analisar o seu curso de capacitação, eu, às vezes, digo que ele está indireto com a sua área, porque, como a sua área não está descrita, eu sou obrigada a usar a descrição do plano. Então, nós precisamos realmente construir isso. E do ponto de vista da capacitação de áreas estratégicas, como gestão de pessoal, almoxarifado, contabilidade, que é aquelas áreas que pegam mesmo no dia a dia, nós também mudamos a estratégia de capacitação. Nós já chegamos à conclusão que ficar fazendo teoria não adianta, não resolve o problema do trabalhador. Então, nós estamos desenvolvendo agora o trabalho teórico-prático. Iniciamos com a sessão de pessoal, onde a própria sessão de pessoal levanta o problema, leva debaixo do braço, vai para o treinamento, e lá tem os técnicos da área, que são os experientes, e nós discutimos, solucionamos aquele na hora, junto com o trabalhador e com o coletivo, e isso a gente está identificando que as pessoas estão aprendendo muito mais rápido. O almoxarifado vai estar planejado e patrimônio para entrar agora no mês seguinte, em novembro, mais tardar dezembro, dependendo do que vai acontecer com a greve que está em andamento. Então, de qualquer forma, isso já são coisas que você tem toda a razão, nós estamos providenciando, e essa avaliação também vem de encontro a essas necessidades, porque ela também está fazendo o diagnóstico e está apresentando as propostas. A outra questão que você colocou foi em relação ao chefe docente. Gente, o corpo docente, ele é servidor tanto quanto nós, mas, ao contrário de nós, eles já têm avaliação de desempenho há anos implantados. Nós não tínhamos. Né? E a avaliação de desempenho do servidor docente, ao contrário do que a gente possa imaginar, ela é extremamente rigorosa a tal ponto que ela passa a ser excessiva e adoecedora. Porque a avaliação de desempenho do servidor da UFMG, ela exige um resultado de 100% em todas as áreas de desempenho do servidor docente. Ele tem que ser excelente em pesquisa, excelente em ensino, excelente em extensão. E, obviamente, que nós sabemos que todo ser humano ele tem uma tendência de resultado maior num item ou no outro. Isso é absolutamente natural.
Nós já temos universidades no país que o docente, dentro da sua área, na congregação, junto com a congregação e com o departamento, estabelece as prioridades e o docente, por exemplo, ele nesse semestre ele vai se dedicar à pesquisa, então ele vai ter que fazer 100% na área de pesquisa, mas ele vai fazer 60% na área de ensino e de extensão. A universidade nossa não tem isso. Então, obviamente, nós temos muitos docentes que estão ficando adoecidos com esse estilo de avaliação e ela está em discussão. A CPPD, que é a unidade, ao contrário, nossa, eles estão há muitos anos já organizados nessa área de gestão de pessoas na área docente, está revendo isso já. Então, a avaliação nossa do chefe não vale para a avaliação do docente do ponto de vista da carreira dele, não, porque a carreira dele é outra. Mas essa avaliação vale para o docente do ponto de vista de gestão. Ele está numa função. Eu não estou avaliando ali o docente na carreira docente de dar aula, de fazer ensino, de fazer pesquisa. Quando eu estou avaliando o meu docente-chefe, eu estou avaliando sobre as habilidades que ele tem para o exercício da chefia. E isso tem peso. Nenhuma pessoa normal, quando ela recebe um feedback do grupo que ela dirige, que ela está excelente, ela vai deixar de ficar feliz. Como ela vai ficar muito abalada quando ela vê que o feedback é que ela precisa de melhorar 100% no que ela está fazendo. Então, não vai ter o reflexo que a gente, às vezes, gostaria, que é falar assim, vai diminuir na nota dela. Não, porque a nota dela ela já ganha dentro daquilo que é a atribuição da carreira dela. Aqui ela está sendo avaliada do ponto de vista de gestão. E, obviamente, que esses resultados vão para a gestão. Quem é que vai receber essas análises? O diretor da unidade, o pró-reitor, o reitor. Obviamente que esses resultados vão dar parâmetros para a gente fazer curso primeiro de qualificação de gestor, porque, afinal de contas, as pessoas são humanas, elas têm direito a serem qualificadas. O que a universidade fez para preparar esses chefes até hoje? Que eu saiba, muito pouco. Não vou falar nada não, porque alguma coisa pode ter sido feita. Mas, pelo que eu tenho conhecimento, todo mundo reclama que não foi qualificado, nem para fazer o trabalho e nem para fazer a gestão. Então, nós temos que, a partir desse retrato, identificar onde estão os problemas de gestão e qualificar esses gestores. Para aí, depois de qualificado, a administração ela vai ter que decidir se vai mantê-los ou não. Então, assim, tem repercussão naquilo que tem que ser repercutir. Uma outra coisa que eu não falei é que as equipes, muitas são de 2, né? Nós temos muito na universidade, assim, o chefe de departamento e um secretário, o chefe do colegiado e um secretário. A universidade é um dos ambientes que tem mais grupo de 2 que eu já conheci, né? Eu venho de uma unidade que tem grupo de 150, 200, né? Um chefe de 100, um chefe de 60, um chefe de 150, um chefe de 200. Aqui, na universidade, é um grupo bem menor, né? Então, isso daí também vai permitir que a gente comece a desenvolver o diálogo. Porque se não surge avaliação, como que eu vou ter condição de dialogar? Porque não vai fazer nenhuma diferença, então a gente não tinha condição de diálogo. Então, isso também vai oportunizar o diálogo no momento em que a gente faz um planejamento, né? Em que eu assumo compromisso e o outro também vai assumir compromisso. E na hora que chegar ao longo dos anos, nós vamos estar discutindo sobre aqueles compromissos. E teve uma primeira pergunta, o que foi? Ela falou 3 coisas. Não, já respondeu. Ela eu respondi todas. Chefia, Respondi todas? Eu achei que tinha mais uma coisa. Tá. Está esclarecido? Então, gente, nós reconhecemos as limitações que nós temos e estamos trabalhando para poder evoluir nesse sentido. Quem mais tem dúvida? Olha, nós vamos disponibilizar, sim. Tá? Eu até não falei, mas o sistema... Vocês estão querendo disponibilizar antes, né? A equipe está propondo que a partir de segunda-feira ela já fique disponível na ProRH e possa ser encaminhada para a sessão de pessoal divulgada na unidade. Mas dentro do sistema também que vai ser aberto,
tem lá o manual de preenchimento da avaliação de desempenho, que inclusive tem as telas, porque nós não vamos ficar apresentando isso aqui, que ninguém dá conta, as telas de como que você entra, como que você faz. Você está preenchendo, teve dúvida, você entra na autoexplicativa. Mas vamos sim, já foi solicitado pelos outros, e é interessante porque as pessoas se sentem mais seguras também. Então, está correto. Sem dúvida. Né? Então, isso vai ser colocado à disposição na página e vai ser encaminhado para sessões de pessoal também. A apresentação, tá, gente? Em relação ao nome, Sérgio do Coltec. Em relação ao plano de trabalho, ano passado a gente teve problema que o número de caracteres era muito pequeno. E às vezes a gente preparava o plano de trabalho e na hora de passar para o formulário online, era impossível passar da forma como é pedido. Eu não sei se isso foi corrigido no equipe formulário. Técnica. Eu vou ouvir aqui a equipe técnica, essa parte eu não domino. Mas eu garanto que se vocês não souberem responder, eles vão anotar. São duas características, tá, gente? Primeiro, assim, o que a gente observou nos planos de trabalho? Não estavam sendo descritos nem objetivos e nem metas. Muitas vezes, textos assim prolixos, não estou dizendo que é o seu caso. Eu não sei te responder isso agora, tá? Se foi mexido o número de caracteres, mas aí a gente já anota, já verifica e responde isso, né, de maneira geral. E uma outra observação que a gente faz é exatamente isso, assim, refletir em cima do texto, porque precisa ser objetivo, para que depois, quando for fazer a releitura e avaliar do que conseguiu, né, ser atingido ou não, já fica uma coisa também mais fácil de se lidar no dia a dia. O plano de trabalho ele tem que ser retomado e revisto e olhado o tempo todo. Então, né, preferencialmente que sejam objetivos bem enxutos mesmo, né? Mas, ainda assim, eu vou verificar a questão e a gente responde de uma forma geral. Tá? Janaína está ali, gente. Dá um alô, a Janaína é da Fafiche, também é da equipe. Deixa eu aproveitar e fazer uma informação que eu acho que é interessante, né, que a gente trabalha. Nessa parte de autoavaliação, eu esqueci de falar uma coisa super legal, né? E da avaliação do chefe e do subordinado. Quando eu, chefe, avalio meu subordinado, eu tenho uma grande oportunidade de dizer para o meu subordinado o que eu não disse durante o ano inteiro, que é o tanto que ele foi importante no trabalho. Né? Porque eu, como gestora, acredito que ninguém é bom totalmente ou ruim totalmente. Né? Nós todos somos seres humanos e temos qualidades e temos melhorias a serem realizadas. Então, nós precisamos de lembrar, nesse momento, as coisas boas que os servidores fizeram e também colocar com clareza aquilo que precisa ser melhorado. O problema é que nós, gestores, temos um vício, né? Que a gente acaba lidando com os problemas e esquecemos as soluções. Se a gente parar para pensar que teve um ano inteiro e que teve 99% de problema que não chegaram até a mim, porque eles foram resolvidos antes, eu consigo fazer uma avaliação justa. Então, eu tenho que parar, é um momento, a equipe também, quando vai fazer a avaliação de equipe, nós temos que começar pensando naquilo que nós resolvemos. Porque se a gente não começar por aquilo que a gente resolveu, por aquilo que a gente fez de bom, fica só como se a gente fosse uns derrotados, né? Ou que a gente não tem nenhuma qualidade. Então, eu peço para todo mundo ter cuidado. Na hora que começar a falar com o colega aquilo que você tem vontade de falar, vamos falar, mas vamos primeiro falar o que o colega tem de bom. E depois vamos falar com ele o que ele precisa de melhorar. Né? Se não tiver nada de bom, então vamos falar o que a equipe tem de bom primeiro, para depois falar o que individualmente alguém precisa de melhorar. Para a gente transformar esse momento em um momento de crescimento, né? E não de depressão. Agora, acho que você tem razão nessa questão dos caracteres, mas parece que o SECOM já mexeu nisso. Agora, lembre o que a Érica falou, que como a gente está pensando numa planilha de planejamento institucional, a gente deve fazer objetivos no máximo em 3 linhas. Tá? Porque senão a coisa já não é objetivo mais, ela já passa a ser análise. Tá ok?
Mais alguém? Ah lá, o Érico, tem duas. Tá certo? Ao preencher, você faz parte de alguma comissão? Perdão, da BU, Setor de Apoio ao Portal CAPES na UFMG. Eu sou da comissão, Maria Clarice. Perdão. Então, você faz parte de alguma comissão? Sim. Aí ele só deixasse preencher uma, e a gente faz parte de mais de uma. Isso já foi corrigido esse ano, tá? Corrigido. Esses aspectos que eu nem citei, que o ano passado teve um problema também no preenchimento deficiente, tudo que foi apontado, e foi muito bom, porque todo mundo que identificou problema ano passado encaminhou para a gente um e-mail com sugestão. Foram atendidos, viu? Esse foi um dos itens mesmo. Meu nome é Leonardo, lá da Faculdade de Farmácia, técnico de eletrônica. Eu pedi a perícia de periculosidade, que eu trabalho com certame para eletrônico, e tem eletricidade. E antes as normas do Ministério do Trabalho falavam que só quem trabalha com eletricidade do padrão de luz para fora que tinha direito adicional. Aí adicionou em 2014 oficina de eletrônica. Porque desmontando o aparelho tem as tensões elétricas, ele pode tomar um choque que tem o mesmo risco de vida do que quem trabalhar num padrão lá, consertando energia, lá, 110 volts, 220. Os aparelhos eletrônicos têm... Aí eu pedi a perícia. Aí ficou um ano para vir o perito, porque eu fui lá 3 vezes lá no SART, exigindo a perícia. Aí veio o técnico lá na minha sala e veio fazer a perícia. A perícia é quantitativa, tem que medir a tensão elétrica de onde eu trabalho, do que eu faço, dos aparelhos. Aí ele não mediu nada e eu falei com ele, ele me mostrou que as tensões são esses os limites. Ele não veio com aparelho nenhum, veio com uma conversa lá que outra pessoa que ia avaliar, fazer o laudo, terminar o laudo, e ele que é o perito, e negou a perícia. Fez uma perícia errada lá, na perícia colocou uma explicação genérica lá que a norma tal não atende, a norma tem 10 folhas lá e ele não colocou ponto específico. Ele mesmo não mediu, aí eu fui lá no SART de novo, e eles falaram assim, não, vai lá, entra na justiça, vai lá no sindicato. E eu formei em engenharia de segurança, a especialização agora. Aí eu fui lá oferecer serviço, já que está difícil lá de fazer perícia, que eles não têm funcionário, eu vou lá trabalhar também, vou pegar a experiência, é bom para mim. Aí nem me atendeu também a chefe do SART lá, mandou outra pessoa falar, nós não queremos estagiário aqui não. E também eu falei da perícia, falou, não, isso aqui demora 1 ano, mais anos, tem gente aposentada aí que está pedindo ainda para fazer a perícia e não fizeram. Como que você chama mesmo? Leonardo. Eu te conheço. Neumar? É da farmácia. É Neumaro? Leonardo. Tá. Leonardo, é porque eu conheço, mas o nome eu não fixei. Gente, primeiro eu quero saber se tem mais alguém em dúvida em relação à avaliação de desempenho, porque a pergunta dele não está relacionada a essa área. Eu vou falar com ele, mas eu quero saber da temática, porque as pessoas que estão aqui, nós estamos terminando a avaliação de desempenho. Depois eu vou responder o colega. Tá, Leonardo? Depois que terminar a avaliação de desempenho, eu te falo. Porque a reunião hoje é sobre avaliação de desempenho. Se eu abrir para falar sobre insalubridade e periculosidade, a maioria aqui quer falar sobre isso. Meu nome é Nayara, eu sou da Química e entrei no último concurso. Então, eu estou com uma dúvida que vai ser minha primeira avaliação de capacitação agora. Eu vou fazer ela, mas eu só faço 1 ano e meio em junho. Essa avaliação de agora já conta para junho do ano que vem? A avaliação do ano anterior equivale para outra. E você já teve uma antes. Eu fiz a de 4 meses. Isso, então não tem problema. Gente, a avaliação vai depender de onde você vai estar. Tá? Não tem problema nenhum, ela conta. Aí tá? eu que entro. Ela é que vai contar, na verdade. Aí eu entro com o pedido da minha sessão de pessoal. Você não precisa de entrar com pedido nenhum. No caso de avaliação de desempenho, ela é automática, diferente de salubridade e periculosidade que você tem que requisitar.
Tá? É essa que eu te falei, que quando você completa o intertício, o sistema, e você tem sua avaliação de 70% anterior, o sistema automaticamente ele concede. Tá? Obrigada, viu? Eu queria só fazer mais uma. Essa avaliação de desempenho, ela tomou esse formato recentemente, porque antes ela era diferente, né? E eu gostaria de saber quais foram os principais ganhos que a universidade, né, enxergou a partir dessa mudança, né, no processo de avaliação, porque a partir de agora os técnicos eles estão muito mais envolvidos no processo, né, baseado no que os funcionários mais antigos falam, né, com a gente, do que antes, né? E assim, eu percebo até que as pessoas elas passaram a ter mais interesse pelo processo de avaliação de desempenho. E como que a ProRH está observando isso? Olha, é uma coincidência. Na verdade, nós pensamos exatamente isso, que teve uma melhoria. Tá? Agora, o relatório está disponível na página da ProRH. Tá? O percentual de pessoas que fizeram avaliação, por exemplo, você ter ideia, nós tivemos 96, alguma coisa por cento de resultado na avaliação passada, que, ao nosso ver, é muito alta quando você identifica as pessoas que já chegaram em final de carreira, que é uma grande maioria de pessoas. Então, as respostas, vamos dizer, servidores que não alcançaram os 70%, praticamente esse daí não existe. Tá? Mas nós não vemos isso como um problema, a gente vê isso como uma forma das pessoas identificar um não prejuízo para o outro. Isso é um processo de evolução. Né? Eu posso dizer tudo o que eu tenho que dizer para você e falar para você, olha, como você vai aferir média, eu não quero te prejudicar, esse ano eu vou te conceder, mas eu espero que você melhore nisso, nisso, nisso e nisso. Então, como nós só tínhamos autoavaliação e avaliação de equipe, a gente ainda não tem condição de prestar informações maiores. Esse ano vai ser o primeiro ano que nós vamos fechar esses 360 graus. Em relação às sugestões de capacitação, as que foram incluídas, nós já planejamos. Uma delas foi o projeto de elaboração de projetos, né, para mestrado e doutorado, que nós implantamos com 200 pessoas, e agora, no próximo mês, vão ser mais 200, inscreveram 700 pessoas, né, que foi uma demanda estratégica da última avaliação de desempenho. A grande maioria colocou lá como demanda de capacitação, qualificação para fazer projeto de mestrado e doutorado. Então, houve os editais que nós tivemos no ano para eventos, foram também resultados da avaliação de desempenho. Obviamente, nós temos, inclusive, critérios, né, que, se você vai fazer evento, você deseja fazer evento, lá estavam os critérios específicos para você ter direito a ter a passagem, ter inscrição. Então, isso também foi normatizado em cima dessas avaliações. Então, a avaliação de desempenho ela tem dado rumo para nós, sim. Só que a gente não tinha uma avaliação mais completa para poder dar o rumo geral, vamos dizer assim. Esse ano, você podia falar assim, outra coisa que o pessoal colocou, problema de conflitos, porque eu estou lembrando aqui, que eu não estou com avaliação, um outro grande problema que foi colocado a gente precisa de minimizar os conflitos, né? Ou seja, se identifica que existem muitos conflitos na unidade. A ProRH está encerrando, né, o trabalho, a Semana do Servidor também fez essa discussão do ano passado. Tem uma comissão que tem 2 professores da Direito, tem o pessoal que representa a CIS, tem o pessoal que representa o Sindifes, a ProRH, está elaborando o trabalho da comissão de negociação de conflitos, que vai ser uma comissão institucional, mas não subordinada à ProRH nem ao reitor, que vai, antes de você abrir uma sindicância ou um inquérito administrativo, se as pessoas envolvidas desejarem, né, essa comissão vai fazer a intermediação do conflito. Então, isso é resultado da última avaliação de desempenho. É o que eu estou lembrando aqui muito rapidamente, tá? Então, assim, a avaliação de desempenho, ela realmente está trazendo para nós o norte da política de RH, porque antes nós não tínhamos como ouvir, não tinha um ouvido sobre essas questões. A avaliação tem trazido essa orientação para a gente. Tá?
colega ali atrás de você, à esquerda, você é... Aqui. Ah, tá. Carlos, diretoria acadêmica da Prograde. Bom, a minha situação é o seguinte, eu ingressei em 2009 na UFMG, no cargo de técnico em assuntos educacionais. Em 2012 eu fui para a UFV, então pedi vacância. E quando eu saí em 2012, eu estava no nível 103. Quer dizer, eu tinha tido uma progressão, tudo certinho, beleza, né? E aí eu saí e fui para a UFV, né? Pedi vacância. Quando eu retornei em fevereiro de 2014, retornei para o mesmo cargo, mesmo nível, tudo certinho. Fiz as avaliações de desempenho, né? E desde então eu continuo no mesmo nível. Quer dizer, passado 1 ano e meio da avaliação de desempenho, eu não tive uma progressão automática, né? Me parece que isso tem sido um problema que tem ocorrido, algumas situações têm ocorrido desse tipo, né, de progressões. Você foi redistribuído ou você entrou em concurso lá? Não, eu entrei via concurso. Eu abri vacância aqui. Mas você entrou, você saiu daqui e entrou lá de novo. Você não foi redistribuído. Não fui redistribuído. Se você não foi redistribuído, você começa a contar o tempo. Então, completa os seus 18 meses para a primeira avaliação. Não, pois agora. Eu completei... Venceu quando? Não, pois é, exatamente isso. Eu ingressei em 14 de fevereiro de 2014. Pois é, 14 de fevereiro de 2015 fez 1 ano. Aí no final do ano 2002 fez 18 meses. Então, agora o que você vai fazer? Vai fazer o favor, Célia, onde que a Célia está? Você vai passar ali na Célia, que é do DRH, vai dar o seu nome e ela vai ver o seu caso. Gente, como a avaliação antes era manual, não contei para vocês que a gente fazia manual, é a gente que tem que fazer, obviamente existe erro. E se existe erro, se aconteceu erro, nós temos que arrumar. Tá? Então, é porque eu fiquei mais preocupado com o seu caso, que eu pensei que você tinha sido redistribuído e voltado. E aí, isso seria um problema muito maior. Mas, se você completou agora, esse é mais fácil de resolver. Se você fez a avaliação, se a avaliação estiver ok, o que pode ter acontecido é você não ter entrado no processamento e nós temos que processar manualmente. Tá? E nós vamos olhar, viu? Gente, se tiver alguém numa situação similar, claro que tem que ter 18 meses, né, gente? Igual ele tem 18 meses, já fez as avaliações. Então, aí é um problema que a gente fez manualmente e provavelmente ele não foi visto. Erro humano. Erro humano, a gente tem que usar a consciência e corrigir. Né? Então, nós vamos corrigir. Tá? Rapidamente... ok. Edmilson, Escola de Engenharia. Eu vim do DEMAI para cá, final de agosto. A avaliação de desempenho é do 2016, né? Você tinha falado que poderia estar 3 meses no local. Pelo cronograma que você apresentou, em 30/11 eu estarei completando esses 3 meses aqui na engenharia. A minha pergunta é o seguinte, a minha avaliação de desempenho, lá no DEMAI, onde eu fiquei até julho, ou na Escola de Engenharia, que eu estou aqui desde o final de agosto? Olha, a avaliação, na verdade, começa dia 15 de outubro. Então, você não completou 3 meses aqui. Então, sua avaliação é lá. O que você vai fazer aqui é muito simples. Você vai fazer aqui o planejamento para o ano seguinte, mas quem vai te avaliar é a gestão anterior. Gente, nós temos que ter muito cuidado. A avaliação entra dia 15 de outubro. Se ela entra dia 15 de outubro, o prazo é agora. As sessões de pessoal estão fazendo a correção de equipe essa semana. Nós estamos no que dia? 3 de outubro, não é isso? Eles vão ter até dia 9 ou 10, se eu não me engano, de outubro, para fazer os acertos de equipes. Então, quem tiver completado 3 meses até esse prazo que a comissão teve para fazer a equipe, vai ser na equipe que terminou. Então, seu prazo não vai dar tempo. Porque se você completa 3 meses em novembro, você não tem 3 meses aqui. Então, você vai fazer a avaliação com a sua chefia anterior. Vai participar, inclusive, do plano de trabalho, desenvolvimento da chefia anterior na análise passada. E vai participar aqui
no planejamento da nova equipe. Participar, mas os seus registros anteriores é no outro grupo mesmo. Tá? Gente, vou responder. Pode fazer. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Kelly, eu sou da Letras. Na verdade, eu gostaria de dar 2 sugestões sobre a avaliação de desempenho e essa condução. Eu acho que seria interessante, talvez, um treinamento nas unidades sobre comunicação interna, essa questão da gestão de conflitos, um treinamento mesmo, para chamar as pessoas, que talvez contasse como horas de treinamento e capacitação, para que as pessoas se sintam envolvidas, porque fala-se muito nisso, em gestão de conflitos, mas as pessoas muitas vezes não sabem como agir diante de um conflito. E outra coisa também que eu acho que talvez seria interessante, em próximas rodadas de avaliação de desempenho, seria que os servidores também pudessem se manifestar em relação às diretorias das unidades. Não só quem é diretamente o subordinado à diretoria, como superintendência, seção de pessoal, mas que todos os servidores também pudessem falar. Porque, às vezes, você tem uma chefia imediata, muito boa, mas a direção da unidade, às vezes, não é tão boa assim. Tá bom, a gente está registrando, viu as perguntas, não, as sugestões, obviamente, e isso fica na análise da comissão geral para o próximo ano. Lembrando, né, gente, que na universidade quem elege os diretores somos nós, né? Então, obviamente, isso é um fator que a gente também tem que refletir na hora que a gente está ouvindo a política, as propostas, né? Para a gente poder estar votando. É que nem quem põe os deputados, senador lá no Congresso somos nós, então a gente tem que ter cuidado. Mas em relação aos cursos de conflitos, a gente já fez alguns, mas a gente acha que nós vamos ter que usar uma estratégia que é ter uma comissão que tem experiência nisso, porque onde o conflito está acontecendo não é o melhor lugar as pessoas julgarem isso naquele lugar, porque senão tem partidarização, tem sempre um que concorda com um lado e o outro concorda com o outro, por isso que a gente está tirando de dentro do lugar e levando para uma comissão que não é dessa área, mas o curso de qualificação eu acho que é bem interessante, é uma demanda que a gente está acoplando. Tá? Meu nome é Patrícia, eu sou aqui da engenharia. Tem 2 questões. Uma, realmente, o que você falou é muito concreto aqui, que é a equipe de 2. Né? Então, apesar da gente estar dentro do departamento, às vezes o chefe de departamento nem sabe o que acontece com a gente, porque a gente está ligado diretamente, se for de laboratório, então, diretamente a um professor pesquisador. Então, eu vou ser avaliado por uma pessoa que nem sabe direito, né, o que eu estou fazendo, como é que é, fica muito distante dele. Né? Isso acontece muito porque a gente está com defasagem de pessoas, né? Então, é uma secretária, é um técnico, é um em cada setor com seus chefes imediatos, diretos. Né? E aí esse negócio, quando coloca equipe, né? E quando é o chefe, por exemplo, no meu caso, chefe de departamento, então fica uma pessoa lá, mas que a ligação dele com os funcionários é bem distante, porque geralmente está direto com o professor. Talvez deveria pensar essa avaliação com o chefe, realmente, a pessoa responsável mais próxima, não o chefe. Né? O chefe só poderia dar um aval no que a pessoa mais próxima avalie, né? o seu par, né? Que geralmente aqui na universidade é muito 2. E outra coisa é igual a gente lá, que o nosso chefe é novo, acabou de ser reeleito, né? Tem 3 meses, é eleito. É uma pessoa nova, é um professor novo de universidade, então, assim, que não tem muita ciência da equipe. Né? Aí fica assim, e agora? O que a gente... Né? Todos os funcionários são mais velhos, ele é um rapaz novo, e agora? Como é que ele vai avaliar a gente se ele não tem noção? Né? Como é que a gente reporta como vocês vão isso? Avaliar, né, ele também, ele porque também, nesse caso vocês também não conhecem, né? Vamos ser sinceros, aí é mão dupla. Mas, de qualquer forma, olha, essa questão da dupla é um problema na universidade, que é a dupla mesmo. Nós entendemos como chefia imediata, mas quem estabelece a sua chefia não sou eu, é o diretor da unidade. Isso é uma característica da universidade. A universidade se organiza
por unidade acadêmica. E as normas são muito claras. Não tem nada que impeça ao diretor da unidade de estabelecer quem é esse chefe de vocês. É ele que tem que dizer, e é nele que vocês precisam de ir dialogar, falar, olha, o chefe formal é fulano, mas quem está fazendo a gestão do laboratório é ciclano. Ele pode delegar, sim, mas só quem pode fazer essa delegação é o chefe que tem a condição de chefe. Então, isso é muito comum no hospital universitário, por exemplo. Nós temos a chefia da enfermagem, mas em cada turno tem um chefe imediato. Lá, a chefia formal delega para a chefia imediata a avaliação e homologa a avaliação da chefia imediata. Então, isso aí também depende da capacidade, né, dessas pessoas de compreender isso que você está dizendo. Eu não vejo problema nenhum em que eu, enquanto chefe, identificando que quem é o que eu delego, né, eu delego para o colega que ele faça a gestão ali, que eu peça a ele para fazer a análise. Eu vou só registrar. Pode ser feito isso? Pode. Mas eu não posso mandar fazer isso. Quem tem que fazer isso é o seu chefe formal. Mas é com eles que vocês vão ter que dialogar. Tá? Só para você ter uma ideia, quando teve o ponto eletrônico, eu não sei se vocês acompanharam, a posição da ProRH foi muito clara. Foi que os abonos do ponto fossem feitos pela chefia imediata. Estava lá escrito no documento original. Ele não foi aprovado pelo conselho diretor. O conselho diretor entendeu que essa responsabilidade é do diretor. Ele é que pode delegar. Então, tem unidade que o diretor delega. Então, o chefe imediato faz. E tem unidade que o diretor não delega. Então, essa é uma situação que vai variar conforme o diretor e o gestor que nós tenhamos. Mas eu acho que cabe a nós reivindicar. Tá? Então, eu acho que vocês devem dialogar com o diretor e com o chefe da unidade. Eu não vejo problema nenhum que ele possa fazer essa subdelegação. Tá? Agora, na verdade, ele pode subdelegar e esse chefe vai ter que preencher, mas ele vai achar muito melhor que o outro faça, porque ele conhece, etc., transfere para ele e ele entra com os dados. Oi? A avaliação de equipe é esse chefe imediato com você. Ele tem que delegar, porque senão não tem jeito. Ele pode até estar presente. Ele pode até estar presente junto e fazer a avaliação junta, não tem problema nenhum. Agora, esse de 3 meses, infelizmente, a solução é dos 3 meses mesmo. Não tem outra saída. Em algum lugar, alguém tem só 3 meses de universidade, enquanto servidor. Alguém tem só 3 meses de chefe. Né? Obviamente que o que a gente espera? Que as pessoas tenham um bom senso. Se for eu esse chefe, eu vou me sentir muito à vontade de convidar o chefe anterior para me ajudar. Agora, isso não é uma coisa que eu posso obrigar, porque o limite é dos 3 meses. Se esse chefe não tem 3 meses, quem avalia é o chefe anterior. Mas o que vocês falaram para mim é que ele tem 3 meses. Se ele tem 3 meses, eu não posso falar para vocês que é o anterior. Mas vocês podem sugerir ao chefe que ele convide o anterior para poder favorecer esse diálogo. E eu não vejo que vai haver problema, não. Nesse ponto, o corpo docente, chefe docente, eles têm uma relação boa nesse sentido. Eu acho mais complicado quando eu tenho menos de 3 meses. E aí eu tenho que ir para a equipe antiga, igual o caso do colega do Edmilson. Gente, olha, eu costumo dizer o seguinte, nesses lugares que tem 2, quem normalmente faz o plano é o 1. E o 2 vai fazer as sugestões de melhorias. Se não concordar, ele é autoridade. Deixa eu te falar, gente. Gente, é assim que funciona a universidade. Se vocês não dialogar com o diretor, se vocês não dialogarem com o... Gente, o diretor é a autoridade da unidade, não é o pró-reitor, não é o reitor. Quem é responsável pela unidade é o diretor. Nós precisamos dialogar com o diretor. Vocês são de qual unidade? Engenharia? A ProRH fazer... Com certeza. Com certeza. Não, nós tivemos diretores que vieram.
Odonto participou, Face participou. Olha, eu até estranho eu estar ouvindo isso em relação à engenharia. A engenharia tem um responsável de RH, que, por sinal, é muito experiente, já foi até pró-reitor adjunto, né, que é o César, que é o João César, que, inclusive, é quem dá todo suporte para a direção da engenharia. Eu vou fazer chegar a ele essa sugestão, mas eu gostaria que vocês procurassem o chefe de RH de vocês, que, por sinal, é muito ativo. Tá? Gente, vocês já estão pressupondo que não vai dar certo, vocês têm que tentar. Gente, vocês têm que tentar. Vocês já estão dando uma resposta para uma pergunta que vocês não fizeram para os interessados. Eu estou sugerindo que vocês procurem o João César, que é o responsável por RH da engenharia, que é muito ouvido pela direção, e sentem com ele enquanto ainda tem tempo hábil para fazer isso, porque a sessão de pessoal está homologando as equipes nesse momento. Alguma proposta de sugestão e adequação nisto só poderá ser feita até o início da próxima semana. Então, por favor, vocês saiam daqui, busquem ajuda com o chefe de RH, que ele é muito, muito ativo. Tá? Muito ativo. E com o Alessandro e o vice é o Cícero, eu não sei se tem algum de férias, que eles são acessíveis, mas tem que ir lá conversar. Vocês já estão partindo do pressuposto que eles não vão nem receber, não é assim. Vai lá primeiro. Eu garanto para vocês que vocês podem ter uma boa surpresa. Tá? Cadê a Rejane? A Rejane está aqui, né? Saiu, Rejane? Pois é, procure a Rejane também, leve a Rejane junto a tiracolo e vai lá junto com ela. A Rejane é muito orientada, tá? Mas se vocês não for lá, não tem jeito, tá bom? Deixa eu só falar aqui uma questão sobre insalubridade, periculosidade que o colega está colocando. Certamente é uma demanda de muito mais pessoas, né? Nós temos um problema hoje nessa área que não foi criado pela universidade. Nós temos uma norma operativa de 2000 que foi, infelizmente, implantada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Na verdade, ela é de 2013, desculpa, que alterou toda a política de insalubridade e periculosidade do nível federal, do órgão federal do país. Isso significa que eles fizeram normativas restritivas, ou seja, a busca de não conceder a insalubridade e periculosidade em algumas situações. E eles são muito claros. Qual situação que está muito bem colocada lá? Pela CLT, as regras são de você ficar submetido ao risco a 12 horas semanais. Essa é a regra da CLT. Então, quando eu estou avaliando o servidor seletista, eu estou pensando em 12 horas por semana. Na regra que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão incluiu na norma, você tem que ter 50% mais um, ou seja, mais da metade do seu horário de trabalho em situação de risco. Então, por exemplo, se eu sou 40 horas, eu tenho que ter pelo menos 20 horas e 1 minuto sob risco. Se eu não conseguir comprovar isso, eu não consigo receber a insalubridade. A outra coisa que eles mudaram é que você tem que ter a atividade tem que ser típica do seu cargo, para você ter direito àquela insalubridade. Então, por exemplo, eu sou professor e estou fazendo uma atividade típica de técnico, se aquilo não estiver descrito no meu plano de trabalho, se eu não tiver 20 horas e 1 minuto nessa atividade, mesmo que eu faça 12 horas por semana, ela não vale para mim. Então, houve uma série de mudanças na análise criada pelo Ministério do Planejamento, que a tendência é poucas pessoas terem esse direito. Se você exerce o cargo de chefia, por exemplo, estiver em situação de risco, você tem que provar que você fica 50% do seu tempo mais um no exercício da prática de risco. Se você tiver mais tempo na prática de gestão, você não tem direito. E vai por aí afora. Só um minutinho. Então,
isso está sendo conversado no país inteiro, isso não é um problema da Universidade Federal de Minas Gerais, já tiveram inúmeras reuniões na tentativa de revisão dessas normas. O que ocorre é o seguinte, nem os técnicos da área estão assim satisfeitos com essa análise, porque mesmo os técnicos da área têm outras visões. Só que o técnico da área não tem o direito legal de ser contra o que o Ministério do Planejamento determina. Nós temos que seguir a lei do Ministério do Planejamento. E, obviamente, que o servidor ele tem um direito de, identificando que o interesse dele está sendo prejudicado, ele deve recorrer administrativamente, e já recorreu, recebeu um não. Se ele acha que, então, administrativamente não está adequado, ele tem o direito de buscar essa solução juridicamente. Nós ficamos muito tristes com isso, porque a gente acha que a gente não precisaria de fazer isso, principalmente quando a gente acredita que em muitas situações deveria ser concedido. Mas eu não posso, enquanto servidora pública, ir contra uma norma pública, porque senão eu estou em descumprimento de dever funcional. Então, a situação é uma situação muito delicada, está sendo feita uma série de discussões, nós estamos criando, inclusive, um grupo de trabalho para poder apresentar argumentos para análise de revisão disso, e isso está acarretando muitos prejuízos. Para vocês terem ideia, essa norma ela não é restrita a 2013 para cá. Eles solicitam que a gente faça a revisão de todo mundo para trás. E é uma revisão que, absolutamente, na maioria das vezes, nós não temos condição de fazer, porque a norma fala que, e aí ele está correto, quando fala que eu tenho que medir o risco, a norma fala que eu tenho que medir, tenho que provar que o risco existe. Então, se existe um risco elétrico, eu tenho que medir o risco e colocar lá que risco é esse. Se é um risco químico, eu tenho que medir e apresentar as medidas. Se é ruído, eu tenho que apresentar as medidas. E, obviamente, que coisas que aconteceram há 30 anos atrás, nós não tínhamos as tecnologias que nós temos hoje e não tinha nada escrito disso lá. Então, o que está acontecendo é que a maioria dos laudos antigos, nós estamos sendo obrigados a dizer que nós não temos informações suficientes para poder conceder. E isso gera uma série de prejuízos para o servidor que tem que buscar isso depois em juízo. Então, é um problema, sim, ele tem toda a razão. Agora, qualquer tipo de solicitação de estágio, ele tem que ser feito formalmente, você tem que pegar o impresso de estágio que existe, né, nos formulários da Pró-Reitoria, você tem que justificar, né, e tem que ser fora do seu horário de trabalho, e tem que ser compatível com o horário de trabalho e analisado pela Pró-RH. Nós não recebemos seu pedido. Então, você faz favor de fazer com o planejamento direitinho, encaminhar para a Pró-RH, que a gente vai receber e vamos analisar. Pois é, mas não é lá que você entrega. Você tem que entregar o formulário preenchido na Pró-RH, e nós é que vamos analisar, tá? Então, de qualquer forma, não pode ser junto do seu horário de trabalho, tem que ser no horário diferente do horário que você trabalha, não pode ter incompatibilidade de horário. Óbvio, gente, se tem formação e quer, para nós é muito bom. E vou dizer uma coisa, na PRA tem várias pessoas fazendo estágio. Várias, não é uma só não. Muita gente, inclusive, que está cursando o curso e que precisa fazer estágio até para aprender. Você falou que já formou, né? Não existe na página da Pró-RH trabalho voluntário, está lá escrito. Você vai ter que fazer a descrição e atender às normas que estão previstas para trabalho voluntário. Então, você tem que preencher o formulário, colocar a documentação e encaminhar. Tá? Então, esse aí é um problema que nós estamos tendo mesmo, estamos enfrentando. E o pessoal que o cargo não é típico para aquela função, nem é permitido que você pague. Então, só dar um exemplo para vocês. Até 2013, todo porteiro, todo auxiliar administrativo que atuava em um hospital, por exemplo, ficava dentro da unidade de internação assistindo, que circulava por lá, recebia insalubridade. Agora a norma diz o seguinte: o fato de você circular em áreas que tem paciente, o fato de você pegar em prontuário de paciente, isso não te dá o direito de receber insalubridade. Apenas se você estiver tendo contato 50% do seu tempo dentro de unidade de isolamento.
Até o funcionário que trabalha em hospital, ele não fica o tempo inteiro dentro do isolamento. Então, são normas que foram construídas para poder negar. Né? Para poder negar. E não tem como você conceder se a norma está dizendo que não pode. Então, realmente é um assunto muito complicado, muito polêmico, e a maioria das vezes estão sendo negados mesmo os novos casos. O que está acontecendo? Quem está entrando agora, que requer, é analisado sob a nova lei. E se a nova lei falar que é não, vai ser não. Aí, às vezes, do lado dele tem alguém que está recebendo. Ele fala, mas por que ele recebe ou não recebe? Porque você já teve a sua análise feita. E esse que está recebendo ainda não teve a sua revisão feita, porque nós estamos fazendo primeiro os casos novos e vamos fazendo a revisão dos velhos à medida que as pessoas estão sendo removidas ou se movimentando no lugar. Tá? Agora vai ter uma série que vão ser revistas porque a controladoria mandou rever. E aí é o seguinte, mesmo que a gente não faça, na hora que a Controladoria Geral da União chega e identifica que não foi feita, ela solicita para a gente fazer, desses casos que a legislação mudou completamente, tá, gente? Mas eu queria só dar essa explicação bem breve, tem outras questões, a gente pode fazer mais para frente uma reunião só para isso, para a gente conversar, que são muitos detalhes. Aí eu trago a equipe do DASH para apresentar para vocês as normas, o que nos incomoda, porque eles também ficam muito incomodados com isso. Mas lei é lei, a gente tem que cumprir. Queria aproveitar, então, a oportunidade para agradecer a presença de todos, né, e dizer que a equipe está à disposição para esclarecimentos que forem necessários. Ok? Boa tarde para todos.